Boa noite, então, pessoal. 19h30. Vamos começar então a nossa sexta aula do curso de anestesia para cirurgia cardíaca. O tema da aula de hoje é complicações do infarto agudo do miocárdio e avaliação da função do ventrículo direito. Então, essa aula ela é executada dentro do âmbito do programa de residência médica de anestesiologia do Hospital Angelina Caron. E eu, junto com o Dr. Gustavo Reit Ferraza, somos os responsáveis pela execução do curso e então nós vamos dar adiante a mais essa aula. Então, pode passar o slide. Bom, o roteiro da aula ela vai passar pelas principais complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio, que são situações que podem surgir de forma abrupta dentro de um quadro de isquemia de um infarto agudo do miocárdio, ou podem se desenvolver horas ou até dias depois do ictus cardíaco, né? As principais complicações, então, mecânicas do infarto agudo do miocárdio são a insuficiência mitral isquêmica, a ruptura do músculo papilar, a comunicação interventricular após infarto agudo do miocárdio, o aneurisma e pseudoaneurisma ventricular e a formação de trombo ventricular em tecido miocárdico isquêmico. O ventrículo direito, nós vamos abordar detalhes da anatomia do ventrículo direito, anatomias no ecocardiograma, determinantes da função do ventrículo direito e o manejo perioperatório da insuficiência do ventrículo direito, principalmente no âmbito da cirurgia cardíaca. Então, vamos diretamente para o tema das complicações mecânicas pós-IAM. E inicialmente vamos abordar a insuficiência mitral isquêmica. Então, a insuficiência mitral isquêmica ela vai acontecer em situações de obstrução coronariana, né, em território específico e levam a uma incapacidade da válvula mitral dela manter uma cooptação adequada dos folhetos mitrais. Então, um fenômeno que a gente pode chamar de tethering, um fenômeno de aprisionamento desse folheto, e ele pode estar relacionado a um remodelamento estrutural do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente tem algumas figuras, né, que demonstram esse detalhe desse processo e elas entram dentro de uma classificação que eu gostaria que o Dr. Gustavo nos esclarecesse um pouco mais do que é essa classificação das lesões da insuficiência mitral. Então, a gente tem uma classificação que é muito popular dentro da válvula mitral, que é a classificação de Carpentier. Carpentier, inclusive, é um nome muito comum dentro da cirurgia cardíaca. Existem os anéis de Carpentier, diversas classificações relacionadas a esse nome, mas o Carpentier fez uma divisão de como que a válvula mitral pode se tornar insuficiente. Então, ele dividiu em três grandes grupos. Primeiro, naquele onde os folhetos da válvula mitral possuem uma mobilidade normal, mas algo ali acontece que acaba gerando uma insuficiência. O segundo grupo seria daqueles pacientes em que tem uma mobilidade excessiva agora do folheto. Eles se movem de uma maneira além do que deveria. E o terceiro grupo seria naqueles pacientes onde há uma restrição da mobilidade desses folhetos. E é nesse terceiro grupo que os pacientes que têm uma insuficiência mitral isquêmica se aloja, principalmente no grupo 3B, que é quando há um remodelamento do miocárdio do ventrículo esquerdo, fazendo com que esse remodelamento também acabe por gerar mudanças de posição nos músculos papilares, nas cordas tendíneas e, por consequência, na inserção e na condução desse folheto durante a sístole, principalmente, e em pouquíssimos casos durante a diástole. Então, há uma mudança estrutural que não é decorrente de uma lesão da válvula, mas sim de uma lesão ocasionada
de forma crônica nesse ventrículo. Por isso que esse tipo de lesão mitral é chamada de secundária, porque a doença não está lá diretamente no aparato valvar, mas sim em toda a estrutura que está conectada ao ventrículo esquerdo. Então aqui é aquele caso clássico de um paciente que ele é coronariopata, ele vai para uma cirurgia de revascularização do miocárdio e no seu ecocardiograma você consegue notar que tem um grau de insuficiência mitral. Então essa é a chamada insuficiência mitral isquêmica causada pela dificuldade, que nem o doutor falou, o Tetrin, na coaptação ali de ambas as cúspides da válvula mitral. E isso também pode causar, tem dois nomezinhos para vocês não se enganarem, tem o Tetrin, que seria essa dificuldade de coaptação, e o tenting, que seria fazer basicamente um movimento de tenda durante a sístole, ou seja, empurrando essa válvula que está numa posição, uma inserção inadequada agora pelo remodelamento, fazendo um movimento de tenda ali do seu folheto mitral. Então tem esses dois mecanismos que acabam causando esse tipo de lesão. Perfeito, Gustavo. E uma outra situação que acontece na doença isquêmica miocárdica após o infarto agudo do miocárdio é uma ruptura de músculo papilar. Então, essa ruptura de músculo papilar pós-IAM, ela pode acontecer imediatamente após o infarto, mas normalmente ela leva alguns dias, entre 2 e 7 dias, para que ela aconteça e esse músculo papilar tenha a sua ruptura. Então, ali na figura do lado, a gente tem o desenho, né, da válvula mitral com as cordoalhas tendíneas e os dois músculos papilares sustentando essas cordoalhas tendíneas, né? A ruptura de um músculo papilar leva a uma insuficiência mitral aguda grave. Normalmente, ela aumenta muito essa pressão de átrio esquerdo, gerando um que a gente chama de aumento abrupto de pressão pós-capilar pulmonar, e isso repercute num choque cardiogênico com edema pulmonar. Então, a gente pode ver isso com uma condição assim até comum de acontecer quando existe a obstrução de uma circulação específica na coronária direita, principalmente da descendente anterior, porque a chance maior de nós termos problema é com o músculo papilar póstero-medial, que é da área de irrigação da artéria coronária direita, né? Então, nessa situação, nós vamos ter então uma situação aguda grave, né? Emergencial, com o paciente entrando em edema agudo de pulmão. E para isso a gente também volta a essa classificação, que eu gostaria que o Gustavo nos explicasse um pouquinho melhor em que categoria das lesões de Carpentier que aparece essa lesão da ruptura do músculo papilar cardíaco. Então aqui a gente tem, que nem o doutor falou, uma situação que grande parte das vezes evolui para uma área catastrófica dentro do cenário do paciente cardiopata. Tudo que é agudo tem grande chance de ter uma grande repercussão, porque não houve tempo daquele coração se acomodar, né? Então aqui a gente entra na classificação de tipo 2, onde há uma mobilidade excessiva. Então você imagina, a gente tem um dispositivo no nosso corpo que depende de duas estruturas, de dois músculos papilares. Se você perde um deles, é você perder grande parte da sua eficiência. Então, se espera uma insuficiência muito importante diante de uma ruptura de um dos músculos papilares. É basicamente um avião rudimentar que depende de dois motores e perde um deles, ele vai ter uma deficiência total na sua função. Então, aqui nesse caso, seria a classificação do tipo 2B, onde você tem essa ruptura e o folheto ele acaba ficando à mercê das pressões intracavitárias. Inclusive, aqui eu trouxe uma imagem de ecocardiograma, agora um eco transesofágico, que retrata basicamente isso. Então, na imagem da esquerda, você vê o momento da diástole. Então, esse músculo papilar está sendo empurrado para as bordas ali do teu músculo do ventrículo esquerdo, fazendo com que na sístole esse folheto então seja empurrado em direção ao átrio esquerdo. Então você tem uma deficiência de mobilidade total desse teu folheto.
essa imagem em questão, ela foi adquirida num eixo longo, né? Então, usando altos graus ali de rotação do seu eco, você tem uma visão inicialmente do ventrículo esquerdo na parte inferior, o átrio esquerdo na parte superior e a via de saída com a válvula órtica indo para o lado direito da imagem. Isso nos ajuda, grande parte das vezes, a classificar onde que está sendo a lesão. Então, por exemplo, os folhetos anteriores estão relacionados com proximidade à válvula órtica e os folhetos posteriores estão no outro lado, na parte oposta. Então, esse perfil de imagem, utilizando o eixo longo da válvula órtica, nos dá uma ideia muito boa de qual que é o tipo de folheto e qual que é o tipo de músculo papilar que está sendo acometido. Então, aqui no caso, a gente vê que a gente tem uma lesão relacionada principalmente aos folhetos posteriores. Então, isso já dá uma estimativa. E também, posteriormente, utilizando o Doppler cores, você consegue ver como que esse jato acabou sendo dispersado e como que foi a deficiência desse teu folheto diante dessa tua insuficiência, né? Fazendo um refluxo de sangue. Então, a classificação de Carpentier, no caso, seria de 2B, onde você tem uma mobilidade excessiva. Perfeito, Gustavo. E outra complicação importante após um infarto agudo do miocárdio é o surgimento de uma comunicação interventricular. Então, essa também é uma complicação que pode surgir até mais precoce, né, após o infarto, mesmo nas 24 horas que aconteceu o infarto, ou eventualmente levar alguns poucos dias no desenvolvimento dela, né, a partir da necrose do tecido do septo ventricular. Não é tão comum hoje em dia a gente ter essa situação devido aos protocolos de tratamento precoce e recanalização, reperfusão coronariana, principalmente em unidade de hemodinâmica, né? Mas ainda existe, ainda ocorre essa situação, né? E quando a gente tiver uma comunicação ventricular de um infarto da parede anterior do miocárdio, provavelmente nós vamos estar envolvendo a região apical ou anterior do septo interventricular. Nessa situação, normalmente vai estar envolvida a oclusão da artéria descendente anterior esquerda, né? Já a CIV ela vai ser apical, né? E normalmente ela é uma CIV muito clara o ecocardiograma, a identificação dela, né? Podemos ter também uma CIV que ocorre por ruptura da parte basal ou posterior do septo interventricular, né? Então, normalmente é um infarto agudo do miocárdio da parede inferior ou inferoposterior do miocárdio, e normalmente ela está relacionada a um território da artéria coronária direita através da artéria descendente posterior, né? Então, normalmente aí a gente tem lesões mais complexas do septo, mais menos regulares, mais irregulares, e nós podemos ter junto a situação dessa CIV de parede inferior ou inferoposterior, né, ou seja, a ruptura basal do septo, nós podemos ter uma disfunção do ventrículo direito, porque o ventrículo direito pode estar envolvido nessa situação de isquemia aguda, né? E também situações de insuficiência mitral isquêmica, como a gente viu no início lá na primeira complicação pós-infarto, por remodelamento do ventrículo afetado, né? Então aqui a gente tem agora o Gustavo pode nos mostrar algumas imagens e comentar essa imagem que foi obtida em ecocardiograma, né? Antes de comentar a imagem, gostaria de pontuar uma coisa que no desenvolvimento dessa aula, a gente vê como que essas alterações, que nem o doutor falou, elas são muito agora mais incomuns depois das terapias de angioplastia, né? De revascularização por hemodinâmica. Então, acredito que os anestesistas que são na época do desenvolvimento das angioplastias tenham vivido isso muito mais, mas ainda acontece, é muito importante a gente saber, né, o manejo correto e fazer o correto diagnóstico. Então, aqui no caso, a gente tem uma imagem de eco transesofágico, até uma coisa que eu pontuei na aula passada, sempre para tu saber com exatidão se é um eco trans ou um eco transtorácico ou um eco transesofágico, é importante procurar a angulação, né? Então, aqui no canto superior direito da nossa imagem, a gente tem a angulação. Ele utilizou em torno de 34 graus nessa imagem, então ele
se aproximou de um quatro câmeras, né? Que nem a gente falou, nem sempre é com 0 graus que tu vai ter a melhor angulação. E a gente nota que tem um fluxo de sangue que não poderia acontecer entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então esse fluxo ele está sendo na região mais apical do nosso VE. Lembra que o Dr. Emerson falou que as versões mais comuns realmente são relacionadas às partes mais apicais e anteriores, justamente porque os infartos dessa região são mais comuns e são mais intensos quando acontecem. Já quando os infartos acontecem de parte posterior, ou perdão, de septo basal, está muito mais relacionado às coronárias direitas do paciente, né? Então, aqui no caso, a gente tem esse fluxo que está acontecendo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Muito importante, esse fluxo, então, ele é de sangue oxigenado, porque o sangue que já recaiu na parte esquerda do coração, ele é oxigenado. Então aqui a nossa preocupação é com sobrecarga de câmara direita, mas a gente tem uma preservação da oxigenação. Aqui a gente tem outra imagem agora de um eco nesse momento transtorácico, mostrando novamente uma CIV, agora também de região apical, fazendo um fluxo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Então aqui muito cuidado até no nosso manejo é você evitar que tu tenha uma sobrecarga de pressão na árvore pulmonar, porque senão há um risco de quando você contrair o ventrículo direito, a pressão da árvore pulmonar ser tão alta que o fluxo vai inverter, vai passar a ser de câmara direita para a câmara esquerda. E aí a gente tem uma situação muito perigosa, porque esse sangue da câmara direita, ele ainda não foi oxigenado pelos pulmões. Então você está jogando sangue desoxigenado nos ramos arteriais, jogando depois lá para a aorta, fazendo que o paciente possa entrar em hipoxemia relacionado a esse quadro. Isso a gente vê muito nas cardiopatias congênitas aí da Windira, né? Ter esse cuidado especial numa relação que eles chamam QP-QS, ou QS-QP, que é o qual a pressão, que é o fluxo que eu tenho na minha parte sistêmica e na pulmonar. Então, tem a capacidade de você adequar essas pressões enquanto você não tem um tratamento definitivo, um tratamento cirúrgico dessas lesões. Perfeito, Gustavo. E outra complicação que essa já é mais comum agora, que a gente ainda vê nos dias de hoje, é o aneurisma de ventrículo esquerdo, né? Então, quando tem a área infartada do ventrículo, o músculo sofre um remodelamento, né? Então, esse miocárdio ele é remodelado e muitas vezes ocorre um afinamento da parede comprometida, né, necrosada, um afinamento, uma fibrose dessa parede e uma dilatação eh, que vai ocorrer nas câmaras de pressões maiores, como é o ventrículo esquerdo, né? A gente vai observar que isso vai ocorrer numa área que ela é acinética ou discinética, então a área onde está o aneurisma, ele não tem o mesmo movimento do resto da parede do ventrículo esquerdo, né? É uma área que está com movimento discinético, né? Podendo abalar para o lado de fora do coração, né? Então vamos lembrar que daí quando é um aneurisma verdadeiro, a parede continua sendo a parede ventricular, né? Por quê? Porque não houve uma ruptura completa da parede do ventrículo, tá? Então o aneurisma DVE, ele ocorre quando não houve a ruptura da parede livre do ventrículo. Normalmente ocorre após infartos agudos do miocárdio anterior extensos, né? Por exemplo, oclusão da artéria descendente anterior, né? Envolve muitas vezes a região apical e é uma situação que tem que ser, está sempre na nossa cabeça, principalmente para nós que usamos o ecocardiograma intraoperatório, né? Porque nós podemos ter imagens que podem gerar dúvidas, né? E aí, para isso, eu chamo o Dr. Gustavo para dar uma explicação um pouquinho melhor de como fica a anatomia, tanto natural quanto ecocardiográfica dessa situação. Perfeito, doutor. Então a gente tem esse conceito, um aneurisma ou um pseudoaneurisma. Um aneurisma a gente sempre tem que entender que é como se fosse uma extensão não saudável do nosso coração. Ele não é saudável, mas ele tem todos os componentes que o nosso coração possui. Então é muito importante entender como que vai ser a contração desse nosso coração afetado agora, falando de aneurisma inicialmente. Imagina que você tem uma bexiga na sua mão e você consiga colocar toda ela.
No momento que você aperta essa bexiga, entenda isso por sístole, as áreas de mais distais e de mais fragilidade, normalmente elas se distendem e saem para fora da sua mão. E é isso que é o movimento discinético de um aneurisma de VE. Ou seja, o teu ventrículo contrai, porque ali tem músculos saudáveis, e essa contração vai gerar uma pressão sobre as áreas não saudáveis, fazendo com que essas áreas se distendam, façam uma diástole quando deveriam estar fazendo sístole. Então, isso é discinesia, é você não fazer uma cinesia, uma contração, de maneira adequada. Então, o primeiro ponto que a gente já começa a suspeitar que ali se trata de um aneurisma mesmo, um aneurisma verdadeiro. Outra pista ecocardiográfica que nós podemos ter é o colo, ou seja, o diâmetro que é exercido entre o VE e o seu aneurisma. Esses aneurismas verdadeiros têm um colo, um pescoço ali muito grande, diferente de um pseudoaneurisma. E outro ponto de estudo também é você avaliar como que funciona, como que está sendo estabelecido o Doppler color ali dessa região. Porque como é uma câmara única, é só uma câmara, tem que ter um compartilhamento de velocidade ali dentro. Ou seja, vai ter um fluxo único. Não pode hora ter fluxo para um lado, hora para o outro. Isso não funciona dentro de uma câmara única. Então, avaliando o Doppler naquela região, você consegue ter uma estimativa do que a gente está falando. Seria um pseudoaneurisma ou um aneurisma verdadeiro. E aqui, novamente, eles também são nas regiões mais apicais do coração. Lembra um pouco da explicação fisiopatológica da nossa a CIV, né? Porque os infartos, quando você tem uma obstrução da tua coronária anterior descendente, descendente anterior, os infartos são robustos, causam grandes repercussões dentro do nosso tecido cardíaco. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, do nosso. Sempre quando a gente olha essa parte inicial do coração, ele é o nosso VD. Quando você vai indo para a esquerda, você roda o coração, ali é o seu ventrículo esquerdo. Então, ali você tem um aneurisma de região médio apical do teu ventrículo esquerdo. Excelente, Gustavo. E outra situação que pode haver uma confusão com o aneurisma é o pseudoaneurisma de ventrículo esquerdo, né? Então, a diferença para o aneurisma de ventrículo esquerdo e o pseudoaneurisma é que no pseudoaneurisma houve uma ruptura completa da parede ventricular, né? E havendo essa ruptura da parede ventricular, esse sangue tem que ser contido de alguma forma e normalmente ele é contido no pericárdio, né, gerando derrame pericárdio, e também a formação de trombos e fibrinas ali que conseguem conter aquela ruptura, né, a ruptura, a saída de sangue ali da parede ventricular e acaba se organizando formando um pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, né? Então, uma situação que pode evoluir também com um tamponamento, etc., né? E é mais frequentemente encontrada em regiões inferiores e posteriores ou posterolateral do miocárdio, né? Então, ela tem uma localização um pouquinho diferente do aneurisma e tem um aspecto, um aspecto de imagem bastante diferente, que pode ser identificado tanto em ressonância magnética do coração quanto pelo ecocardiograma, né? Tem uma situação que também acontece comumente, e daí eu gostaria que o Gustavo desse um detalhamento maior dessa imagem para nós. Aí, doutor, então aqui a gente já começa a ver que o posicionamento da nossa lesão, ela é diferente, que nem o senhor falou. A gente falou sempre CIV apical, aneurisma apical. Aqui a gente já tem um pseudoaneurisma sendo formado em regiões mais inferiores, né, do nosso coração, relacionados a uma circulação distinta. E a gente pode ver também que o colo, ou seja, esse pescoço que forma entre o nosso câmara cardíaca e o nosso pseudoaneurisma, ele já é mais afinado, né, mais curto, diferente daquele colo largo do aneurisma verdadeiro. E aqui então eu trago uma imagem de ecocardiograma, um ecocardiograma transtorácico, mostrando que esse colo é extremamente afinado. Como que funciona aqui o fluxo de Doppler desse coração? Aqui a gente não tem uma câmera única, aqui a gente tem uma comunicação de uma câmera ventricular com algo externo. Então, toda vez que você tem a sístole, você tem fluxo de sangue sendo gerado entre o VE para a região do pseudoaneurisma.
Depois, na diástole, quando o coração começa a relaxar, esse fluxo de sangue ele volta do pseudoaneurisma para dentro do ventrículo esquerdo. Então é importante ter essa distinção entre os fluxos internos do teu coração. E outro ponto importante é essa localização. Por que será que acontece mais pseudoaneurisma em regiões inferiores do nosso coração? Isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Aqui não está tão relacionado à forma da circulação coronariana, mas sim porque eles acreditam que nessa região inferior o contato entre o coração e o pericárdio é formado por uma maior extensão de trabéculas, permitindo que o sangue se aloje ali naquela região. Porque se for uma região muito livre, que não tem tantas adesões entre o coração e o pericárdio, você vai ter um sangramento maciço, que ele não vai ser contido pelo um segmento de tecido, que no caso é o nosso pericárdio, né? Então, um dos entendimentos é que a relação anatômica entre o pericárdio e o coração é formado por maior trabeculações, por isso que é de uma incidência maior a formação de pseudoaneurismas nesses locais. E é importante falar uma coisa, queria até ter mencionado na parte dos aneurismas, como o aneurisma tem tecido verdadeiro do coração, ele não tem só músculo, não tem só endocárdio, ele também tem toda a rede de inervação do coração, fazendo com que você tenha uma inervação inadequada ali, uma inervação distendida, fazendo com que tu propicie um aumento de fibrilações. Então, uma fibrilação súbita, uma morte súbita por fibrilação ventricular, por exemplo, ela tem uma incidência aumentada naqueles pacientes portadores de aneurisma. Daí vem até um porquê é interessante você operar esses pacientes, mesmo diante de uma lesão pequena, que não está causando nenhuma alteração hemodinâmica naquele momento. Tem vários critérios que os cirurgiões usam para destinar um paciente ou não à cirurgia, mas esse é um deles, é o entendimento que esse tecido ele não é um tecido saudável, ele requer um entendimento até eletrofisiológico do nosso coração. Perfeitamente, Gustavo. E a última complicação que nós vamos comentar do infarto agudo do miocárdio é a formação de trombos ventriculares, né? Então, o trombo, ele é formado por uma combinação de fatores, né? Que é uma alteração da circulação regional por acinesia, distenesia de contração daquele ventrículo, né? A lesão endocárdica, né? Que vai estar presente decorrente daquela lesão isquêmica e um estado pró-trombótico naquele paciente, né? Então, são dois principais tipos de trombos que nós veremos como consequência da doença isquêmica do coração, né? O trombo mural ou laminado, né, que é aderido ao endocárdio. Então, normalmente esse trombo ele é plano, ele é aderido à parede endocárdica, né, acompanha a superfície ventricular e tem uma mobilidade pequena, é pouco móvel. Normalmente ele vai estar sobre uma área de acinesia ou de cinesia, um aneurisma apical, né? E o segundo tipo de trombo é o trombo protuso ou móvel. Então, é um trombo que fica solto dentro da cavidade ventricular. Ele pode apresentar uma mobilidade independente, né? Então, ele tem uma movimentação própria. E essas características dele ser mais móvel, ser protuso para dentro do ventrículo, predispõe a fenômenos tromboembólicos originários neste trombo, né? Então, é um trombo que pode ter consequências maiores, né? Então, ele é bem característico nas suas imagens e eu gostaria que o Dr. Gustavo nos comentasse algumas imagens para diferenciar esses trombos. Então, aqui, a capacidade de você estabelecer uma diferenciação entre os tipos de trombo é fundamental, porque é importante a gente entender que nem todo trombo recebe um tratamento cirúrgico. Alguns trombos, dependendo da sua classificação, podem responder a uma terapia de anticoagulação. Então, quase aquele pensamento da FA, né? Você estabelece um período de anticoagulação para esse paciente, para ele estar numa janela segura, para às vezes esse trombo ser dissolvido ou não formar novos trombos, né? E aquilo que o doutor falou de tu ter uma área de estase e tu ter a formação ali num pseudoaneurisma formando um trombo, é muito interessante porque a gente puxa aquela tríade de Virchow, porque às vezes a gente esquece, né? Que seria então um estado de hipercoagulabilidade, perdão, estase sanguínea e lesão endotelial.
Então pensa, o que que acontece no nosso coração que forma essa tríade? Você tem um infarto. Um infarto é tudo isso. Estado de alta coagulabilidade, um estado inflamatório causado pela lesão de placa e etc. Nosso paciente está inflamado. Segundo, lesão vascular, exposição endotelial. É isso que você tem. Você tem um infarto que vai expor o teu endocárdio de forma abrupta ali para o sangue que está presente. E a estase sanguínea causada por um coração hipocinético, acinético, discinético. Então, a tríade de Virchow é formada integralmente após um estado isquêmico. Importante, então, você entender que essa isquemia vai levar grande chance à formação de um trombo. E quais são os trombos que nós devemos nos preocupar? São aqueles trombos que eles têm uma maior mobilidade. Então você tem que avaliar, conforme esse coração ele contrai e relaxa, se esse trombo ele se modifica de posição dentro das câmaras. Isso é importante para a gente diferenciar, por exemplo, de um mixoma. O mixoma ele não pode se mover porque ele é um tecido nativo do seu coração, mas crescendo de forma irregular. Então, a capacidade de um trombo se mover, dele ser pediculado dentro da sua câmara, é uma diferenciação da gente faz esses trombos que tem uma maior chance de gerar casos cardioembólicos. O segundo caso, então, a gente teria os trombos sésseis, né? Aqueles trombos que ficam mais aderidos à parede do nosso ventrículo. Eles têm que ter uma leve movimentação perante as nossas contrações, mas eles ainda têm um grau de adesão às câmaras do nosso endocárdio. Então, esses trombos seriam aqueles que têm uma chance maior de responder a um tratamento de anticoagulação. Então, você não indicaria um tratamento cirúrgico de imediato. Você faria uma anticoagulação, depois um controle ecocardiográfico se houve uma mudança de padrão. O interessante também, você vê que trombos pequenos, eles têm uma chance maior de embolizar, porque eles mais facilmente passam de uma câmera para outra. Já mas em contrapartida, né, os trombos grandes, eles não têm chance de embolizar tão fácil, mas eles têm chance de obstruir uma válvula durante uma contração, de gerar uma ineficiência de trabalho ali do nosso coração, né? Então tem esses dois lados. Trombos pequenos embolizam muito fácil, porque eles passam rapidamente pelo nosso aparato ali da válvula aórtica, mas os trombos grandes também podem impedir um fluxo, gerar uma obstrução e aí gerando uma instabilidade hemodinâmica. Então, aqueles trombos que são móveis, pediculados, eles têm um risco maior de causar diversas complicações e são esses que a gente tem que ter uma atenção especial. Muito bem, Gustavo. Então, comentamos até agora essas situações que podem decorrer da doença isquêmica do coração, né, as complicações mecânicas e detalhes das suas imagens ecocardiográficas que podem aparecer, né, e que nós precisamos estar atentos, principalmente os especializandos em anestesia, né, porque são temas comuns de serem cobrados em provas, né. Quando a gente está falando da parte de cirurgia cardíaca, né? Um outro tema agora que nós vamos abordar é a avaliação do ventrículo direito, né? Então, na aula passada e na aula até o momento, a gente avaliou diversos aspectos do ventrículo esquerdo, né? Mas a gente tem que lembrar que o ventrículo direito também é essencial para o desempenho cardíaco completo, né? Porque sem a função do ventrículo direito, o ventrículo esquerdo também não desempenha, o débito cardíaco cai, né? Então, existem alguns elementos que nós trouxemos aqui que interferem no desempenho do ventrículo direito e a gente tentou separá-los para facilitar o entendimento de todos, né? Quando a gente está trabalhando numa situação de possível disfunção ou não de um ventrículo direito, né? O primeiro fator que a gente tem que estar atento quando vê o ventrículo direito é a pré-carga. Então, a pré-carga, do que ela é dependente, né? A pré-carga é dependente do retorno venoso, né? Que chega no átrio direito e passa através da válvula tricúspide para o ventrículo direito, né? Então, a pré-carga ela é um constituinte importante. A contratilidade, né? A contratilidade do ventrículo direito, a qualidade contrátil das fibras do ventrículo direito é um outro fator que nós vamos ter que levar em conta no desempenho do ventrículo direito. Um terceiro fator
Quando o sangue já está no ventrículo direito, ele precisa ser ejetado para a circulação pulmonar. Então, pela via de saída do ventrículo direito, ele vai se deparar com a pós-carga pulmonar, né? Que será a pressão da artéria pulmonar. Então, é outro elemento que interfere na função do ventrículo direito, né? Ou seja, no volume ejetado pelo ventrículo direito através da artéria pulmonar. Aí nós estamos falando de resistência vascular pulmonar. Um quarto fenômeno que é muito importante para a função do esquerdo é o trabalho do ventrículo esquerdo. Então, principalmente articular, a quantidade desses dois ventrículos, eles se interrelacionam e afetam a função do coração. A interação entre ventrículo direito e perfeito sinismo na região septal interventricular é muito importante. E o quinto elemento para a gente lembrar, quando estiver falando de função do ventrículo direito e desempenho, é perfusão coronariana no ventrículo direito, né? Como nós vimos, ele é da artéria coronária direita com seus ramos, né? Com seus ramos mais terminais, e ali é bem perfundido, né? Na medida de que a pressão de perfusão coronária seja adequada em relação à pressão intracavitária do ventrículo direito, para que mantenha nutrido esse músculo e mantenha o funcionamento adequado, né? Então, cinco características que vocês vão ter que ter sempre em mente quando analisar o desempenho do ventrículo direito. E a partir disso, nós vamos para a parte inicial, que é a avaliação qualitativa do ventrículo direito. O que seria a avaliação qualitativa do ventrículo direito? Isso a gente falando em termos de imagem ecocardiográfica, por exemplo. É o tamanho do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, né? Então, existe uma formatação específica, né, do ventrículo esperada e um tamanho do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo que deve ser mantida. Também a espessura da parede do ventrículo ou a presença de hipertrofia ventricular, seja uma hipertrofia ventricular global do ventrículo direito, ou da área septal, ou da área do infundíbulo do ventrículo direito, que pode estar hipertrofiado, né? Em algumas patologias, principalmente patologias congênitas, né? Também a gente pode avaliar a contratilidade global e regional do ventrículo direito, né? Então, observar se ele contrai de forma correta ou se existem discenesias ventriculares da parede livre do ventrículo direito. O movimento do septo intraventricular é muito importante também, quando a gente está avaliando a função do ventrículo direito, se ele está sendo adequado ou não, porque o septo interventricular tende a ação, uma retificação na sua imagem ventricular de forma correta, né? Então ele altera também a ação visual do ventrículo esquerdo, né, que é o D-shape do ventrículo esquerdo, e também a avaliação da válvula tricúspide, porque a válvula tricúspide pode nos dar informações importantes tanto da questão da artéria pulmonar, né, se existe um aumento da resistência à artéria pulmonar, quanto da pressão do volume, né? Então, a gente vê os aspectos para que a gente chegue a uma conclusão numa avaliação visual, que esse ventrículo direito pode estar dilatado e ou hipocontrátil, né? Ou trabalhando contra uma resistência vascular pulmonar aumentada, né? Então, existem várias formas disso ser vista, né? E eu gostaria que o Dr. Gustavo, que tem uma expertise bastante grande nessa área, e como avaliar isso. Muito obrigado, doutor. Realmente, o ventrículo direito e funções diastólicas, eu acho que são as duas questões renegadas, assim, em relação à cardiologia para o anestesista, né? Então, qualitativamente, então, olhando, batendo o olho, de forma rápida, como tu faz um diagnóstico ecocardiográfico de imagem do teu VD? Primeira coisa é você ver a proporção entre as câmaras. A gente sabe que o ventrículo esquerdo é a câmara principal, ele tem um componente muscular muito maior do que o ventrículo direito e ele ocupa
um volume, de maneira geral, maior do que o teu ventrículo direito. Quando isso muda, quando o nosso VD ele está muito maior na imagem e ele não parece que ele é tão menos privilegiado de miocárdio do que o nosso ventrículo esquerdo, a gente já tem que começar a questionar que tem alguma coisa ali acontecendo, que o nosso VD pode não estar trabalhando da maneira adequada, né? Então, isso a gente vai ver depois se é questão de volume, se é questão de pressão, o que está acontecendo, mas aqui a gente faz quase que um diagnóstico preliminar, um diagnóstico sindrômico, para depois definir de fato o que está acontecendo. Aqui a gente tem nessa imagem o clássico sinal do D, quando o VE, em vez de ele ser ovalado, ele passa a ser um D. Você tem uma retificação do teu septo, a parede livre continua a ser curvilínea, né? Mas o septo ele começa a ser retificado, formando um D na câmara interna. Ou seja, você começa a ter uma sugestão que ali pode ter uma lesão de ventrículo direito. Aqui na ecocardiografia, a gente tem uma avaliação da tricúspide. Então, assim, naturalmente, a tricúspide ela pode ter uma leve regurgitação, um leve refluxo, mas quando isso está sendo apresentado de forma mais intensa na nossa imagem, você também começa a sugerir que talvez esse nosso ventrículo direito, quando ele está contraindo e o sangue deveria ir lá para a árvore pulmonar, está tendo uma pressão aumentada na árvore pulmonar e esse sangue procura um outro caminho, um caminho de menor resistência, que no caso é voltar para o nosso átrio direito e depois para a cava, né? Então você tem um refluxo muito intenso por dentro da nossa tricúspide, que é uma válvula que tem uma fragilidade questionável, né? Então o caminho de menor pressão acaba sendo fazer uma regurgitação tricúspide, indicando para a gente que o nosso VD não está trabalhando de uma forma como deveria, e aqui a sugestão é que possivelmente você tenha uma pressão aumentada na tua árvore pulmonar. Retorna ao Dr. Perfeito. Hermes. E continuando então a avaliação, você pode fazer também uma avaliação quantitativa da função do ventrículo direito, né? Então, existem algumas formas para serem feitas essa avaliação, a quantificação da função do ventrículo direito, quando você estiver suspeitando pelo padrão qualitativo de que está tendo uma disfunção desse ventrículo direito, né? Seja por qual motivo for, né? E uma forma de você medir essa função é usando a sistólica do anel mitral, né, para dentro do ventrículo direito. Então, ele vai avaliar esse deslocamento longitudinal sistólico do anel tricúspide lateral. Ele tem valores médios, né? Normalmente o valor mais usado é em torno de 17 milímetros, né? Quando estiver abaixo disso, nos sugere uma disfunção sistólica do ventrículo direito, ou seja, uma alteração contrátil ali do ventrículo direito, né? Algo que pode ser feito no intraoperatório. Porém, ele tem algumas características que inicialmente ele foi desenvolvido para avaliação pré-operatória do ventrículo direito, né, usando o eco transtorácico, né? E isso foi feito uma adaptação para que seja usado no intraoperatório quando estamos ali com o coração aberto e com a situação da cirurgia cardíaca, né? Então, existem algumas peculiaridades em relação ao método TAPS que eu gostaria que o Dr. Gustavo aprofundasse e nos desse maior clareza sobre esse método. Então eu vou começar falando do TAPS na forma clássica dele que foi desenvolvida, que foi para o eco transtorácico. Quando eu estava na posição de vocês aí na residência, como residente, eu ouvia o termo TAPS e para mim eu pensava, eu nunca vou entender o que é isso, eu não vou conseguir utilizar, é algo intangível. Mas quando tu começa a ver a aula de algumas pessoas, assim, Marcelo Salgado é uma pessoa que me abriu muitos olhos em relação a isso, você começa a entender que isso não é um bicho de sete cabeças. É basicamente tu conseguir escolher um ponto no teu coração em que você, principalmente no ventrículo direito, nesse caso, e você quer entender como esse ponto se comporta entre uma sístole e uma diástole. Então pense bem, imagine que esse ponto ele não se mexe dentro da tua câmara direita.
isso é estranho. Ou você escolheu um referencial errado, que é um lugar que já não se mexe, ou o teu coração, a tua câmara direita, está parada além do que deveria. Já se você tem esse mesmo ponto se movimentando bastante entre uma sístole e uma diástole, indica talvez que esse coração, esse ventrículo direito, está se movimentando de maneira ampla durante um ciclo ali cardíaco, né? Para que você tenha, como que você usa esse ponto, como que você pega essa movimentação? Você colocaria o seu modo M. Agora, é a primeira vez que a gente está falando de modo M aqui dentro da nossa sessão de aulas. Você coloca o teu modo M cruzando a ponta ali, basicamente, do teu ventrículo direito até o anel lateral da tua válvula tricúspide. Por isso, o nome TAPS, né? Tem a parte LT, é de anel lateral da tua válvula tricúspide, e você vai ver o movimento longitudinal em uma incursão sistólica, que é basicamente traduzir o nome TAPS para português. Então, aqui nessa imagem, ele colocou essa linha do modo M no plano do anel lateral da tua válvula tricúspide e ele disparou esse modo M, fazendo com que formasse uma onda. Então, você tem que entender, essa onda é um ciclo cardíaco. Quanto que esse pontinho que a gente estava analisando, ele movimentou entre a sístole e a diástole. E aí a gente vai na linha zero, ali onde basicamente você tem um vale, e você mede quanto que tem do vale até o pico. Ou seja, você mede uma amplitude, e isso é dado em milímetros. Então é muito fácil agora entender que quando isso não se movimenta, ou seja, não muda nada da sístole para a diástole, você tem um valor muito próximo do zero, tá? E valores próximos do zero não são bons. Então, quanto maior o seu TAPSE, mais distante ele for de 17 milímetros, que é o nosso referencial, é um indicativo que o nosso ventrículo está com uma boa contração, uma boa função. Então, TAPSE é uma subtração. A altura no pico, a altura no vale. Essa altura tem que ter um delta, tem que ter uma amplitude. Se ela for muito baixa, indicativo de coração com ventrículo direito não desempenhando uma boa função. Mas eu tentei, sem ter conhecimento prévio, no acerto e no erro, fazer isso no eco transesofágico. E eu esbarrava num grande problema. Se vocês forem ver aqui, se eu tentar colocar uma linha que ela sai do início do meu ultrassom até esse anel lateral da nossa válvula tricúspide, vê que você vai cruzar por várias estruturas que contêm tecidos, né? Então, tu vai cruzar pelo septo, tu vai cruzar pelo outro anel da válvula tricúspide, tu vai cruzar talvez pelo septo interventricular também, e só depois, ali por último, que tu vai chegar nessa região do anel lateral, fazendo com que tu tenha uma leitura errônea do teu modo M. Você pode tentar ao máximo otimizar a angulação do teu ecocardiograma para conseguir a aquisição de imagem de melhor qualidade, mas isso é muito difícil. Para isso foi desenvolvido o TAPSE modificado para tentar subtrair essa minha dificuldade. O que que você faz? Você seleciona no seu botão medir do teu ultrassom, você faz um freeze, né? Você vai lá na diástole, você vai fazendo o scroll sozinho no teu dedo, selecionando devagarzinho para chegar na diástole. Chegou nessa imagem, você faz um freeze e você seta com o botão medir uma linha que ela inicia do ápice do teu ventrículo direito até essa parte do anel lateral da tua tricúspide. E você mede o quanto que você tem nessa distância. Depois você vai lá e faz a mesma coisa agora durante a sístole, quando a sua câmera é um pouquinho menor. E você mede o quanto que é essa distância do ápice do ventrículo direito até essa parte do anel lateral da tua válvula tricúspide. E você tem duas medidas, agora uma na sístole e outra na diástole. A da diástole sempre vai ser um pouquinho maior e a da sístole sempre vai ser um pouco menor. Você faz a subtração entre elas. E adivinha qual é o nosso corte? 17 milímetros. Aqui fica até mais claro que no TAP, se tu entender que se as duas medidas forem muito parecidas, ou seja, a subtração der um valor muito próximo de zero, indica que teu coração está muito ruim. Ele não variou na sístole e na diástole. Tem alguma coisa acontecendo dentro dessa tua câmera direita. O
porque eu trouxe um caso que eu mesmo fiz. Então, por exemplo, na diástole aqui, eu medi a pontinha do meu ventrículo direito até o anel lateral da válvula tricúspide, deu 5,98 centímetros. Depois eu fui lá, fiz uma medida da pontinha do meu ventrículo direito até o anel lateral, agora durante a sístole, deu 3,78 centímetros. Fiz a subtração, deu 2,2. Então a gente está com valores de sobra, seria 22 milímetros, né? Muito superior aos 17, que é o cutoff ali para a gente fazer uma avaliação negativa do nosso ventrículo direito. Então, isso é uma coisa fácil de você realizar. Aqui eu utilizei o quatro câmeras, né? Então, rapidamente você consegue ter essa medida, porque o quatro câmeras é uma visão fácil de você obter e você consegue, avalia na sístole, avalia na diástole, faz a subtração simples e você já consegue ter uma estimativa. E muito importante, isso é uma medida dinâmica. Você faz no pré-sec, nos momentos próximos à entrada de circulação extracorpórea, você faz no pós-sec, você faz depois de fechar o tórax e você consegue traçar uma linha do tempo do desempenho agora quantitativo do teu ventrículo direito. Perfeito, Gustavo. E existe uma outra forma também, uma outra avaliação que é possível ser feita, que é a avaliação da pressão intracavitária, né, do ventrículo, né? Normalmente, então, o ventrículo esquerdo ele tem um formato circular, né? E existe a questão da esfericidade, né, dessa formatação do ventrículo esquerdo, que pode ser usado como indicativo quando há perda dessa esfericidade do ventrículo esquerdo, de que o ventrículo direito está sobrecarregado. Porém, o ventrículo direito ele pode estar sobrecarregado por pressão ou por volume, né? E diferenciar essa situação pode ser importante para as atitudes terapêuticas que nós tomaremos na condução do caso, né? Então, nós vamos tentar diferenciar entre a sobrecarga de pressão, né, um achatamento predominantemente sistólico, ou uma sobrecarga de volume, um achatamento do septo predominante diastólico, né? Então, isso pode ser útil na avaliação desse caso, e aí o Gustavo pode trazer mais pormenores dessa situação da avaliação de pressão intracavitária cardíaca. Então aqui eu volto com aquela analogia que eu fiz da bexiga, né? Vamos supor que um coração, nesse caso, pensando na câmara direita, está contraindo contra uma pressão muito forte da tua árvore pulmonar. É basicamente você contrair a bexiga fechando a tua mão. O que sobrar de conteúdo da bexiga que vai extrusar para fora da tua mão, ela vai distender. Então é muito fácil você entender. Na sístole, você vai ter uma mudança muito intensa da região interna ali da nossa câmara. Quando que isso vai se, onde que isso vai se repercutir, perdão? Vai ser no septo. Você vai ver nitidamente o septo sendo empurrado de maneira predominante na sístole. Então aqui você está diante de uma sobrecarga pressórica. E essa sobrecarga pressórica normalmente é porque lá o registro da válvula pulmonar, na parte pulmonar está fechada. Ele tenta fazer fluxo contra, mas há uma grande resistência. Nessa primeira imagem é muito interessante como a gente vê um VD muito pronunciado, aqui um volume muito grande no nosso ventrículo direito, achatando o septo do ventrículo esquerdo. E é importante como que tu vê a diferença de tecido miocárdico, né? Ver como o nosso miocárdio do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, perdão, ele é mais espesso. Já aqui você tem um ventrículo direito com um miocárdio bem mais adelgaçado, mas com um volume interno muito maior. Então, uma diferença grande. E agora, já na sobrecarga de volume, tu tem uma diferença importante porque esse achatamento do septo, essa mudança de conformação, ela vai aparecer de maneira muito mais intensa na diástole, ou seja, quando você tem o retorno venoso diante de um ventrículo direito que já está sobrecarregado de volume, ele vai expandir ainda mais essa câmara e vai empurrar ainda mais o nosso septo. Então, só resumindo, em sobrecargas de pressão, você vai ter um achatamento muito mais predominante
durante a sístole. Ele vai permanecer durante a diástole, é verdade, mas ele é muito mais pronunciado durante a sístole. Já nas sobrecargas de volume, esse teu achatamento do septo, ele vai ser de maneira predominante e quase que exclusiva durante a nossa diástole, que é quando aquele acúmulo de sangue que já está em excesso no nosso ventrículo direito recebe uma nova carga decorrente do nosso retorno venoso. Então você tem essa diferença e o nosso septo ele acaba contando a história do ventrículo direito para a gente. Muito bem, Gustavo. E então, agora para fechar a aula, nós vamos ver como que a gente vai manejar o ventrículo direito durante o período perioperatório, né, nas situações. E aí vamos lembrar da inicial, né, que nós comentamos dos 5 pontos que nós devemos observar no ventrículo direito quando a gente pensa em desempenho, né? Então, nós vamos mirar nossas atenções, principalmente nossas ações, para o que nós podemos otimizar em relação à pré-carga do ventrículo direito, né? O ventrículo direito ele é uma câmara dependente de pré-carga, mas ao mesmo tempo ele tolera mal uma sobrecarga de volume, então a pré-carga do direito está muito bem ajustada. O segundo fator é reduzir a pós-carga pulmonar, então é contra aquela dificuldade de ejeção do ventrículo direito que ele trabalha. Então, isso bem, o ventrículo direito se comporta muito abrupto, pulmonar. Então, estamos tendo influência direito muito importante que seja mantido, porque o ventrículo direito, ele não ele manter um débito do lado direito adequado, se ele tiver mal perfundido do ponto de vista coronariano, né? Então ele pode ficar inclusive dependente da pressão aórtica, né, da pressão sistêmica. E temos também que pensar na contratilidade, na capacidade contrátil do ventrículo direito, né? Então, se o estado inotrópico, cronotrópico desse ventrículo direito está adequado ou não. E aí a gente tem um esquema aqui no próximo slide, né? Que a gente vai tentar passar uma ideia para vocês de quando vocês estiverem se deparando, né, com uma situação de baixo débito cardíaco, com origem num mau desempenho do ventrículo direito, né? Então o ventrículo direito está numa situação ruim e como que a gente deve observar. Então esse slide é bastante completo, vai necessitar um pouquinho mais de escrutínio. Doutor Emerson, eu não sei, mas para mim aqui o seu áudio está dando alguns cortes. Eu acho que é fundamental aqui, talvez está mais redondo. Não sei se os outros espectadores O, também estão vendo esse corte. o áudio É, talvez um pouquinho a conexão de internet. pode ser, pode ser. É, a Paula Uhum. ali falou também. Aham. Tá, então você continua, Gustavo, que eu vou tentar melhorar aqui a minha conexão com a Sim, internet aqui, claro, sem problemas. por Então, pessoal, favor. que nem o doutor falou, os 5 pilares, né? Ele fez um resumo ali, a gente conseguiu escutar as principais questões de pré-carga, as pressões intracavitárias, né, da parte pulmonar, e aqui a gente tem o manejo propriamente dito. Então, todas as drogas que a gente tem, pensando em ventrículo direito, elas vão ajudar um pouco no inotropismo, vão ajudar na contração. Dobutamina, milrinona e adrenalina. Aqui a grande chave é a gente tentar entender se esse paciente ele está também com falha sistêmica, ou seja, com falhas relacionadas à resistência vascular sistêmica, ele está um paciente hipotenso ou não, porque assim a gente começa a desviar para dois caminhos. Os pacientes que que estão com uma pressão arterial adequada, tá? Você pode utilizar com maior intensidade de medicamentos como dobutamina e milrinona. A gente sabe que esses medicamentos eles diminuem muito a resistência vascular sistêmica durante o seu uso.
e também diminuem a resistência vascular pulmonar. Ou seja, aquele paciente que está normotenso, que tu sabe que ele tem uma hipertensão da artéria pulmonar e tu faz esse nosso diagnóstico que a gente fez via ecocardiograma, que ele está com uma insuficiência de VD, claro, primeira coisa, se ele tiver com sobrecarga de volume, tu vai tratar essa parte. Mas se for sobrecarga de pressão, principalmente, ou falhas ali de perfusão, você vai ir para o caminho de uma dobutamina ou de uma mirinona, sem ter preocupação de maneira tão pronunciada com a parte sistêmica dele. Já indo para o outro lado da moeda, aqui para o nosso lado direito da imagem, se você tem um VD ruim, já, mas de forma inicial com uma hipotensão, você tem que garantir primeiro que esse paciente vai ter uma boa perfusão. Porque, que nem o Dr. Emerson falou no slide anterior, um dos pilares do manejo do VD é você garantir uma adequada perfusão coronariana para que ele tenha uma adequada contração. Às vezes a gente só pensa isso no ventrículo esquerdo, mas a gente esquece um pouco do VD. Então você faria um vasopressor, e aqui muito interessante que eles colocam a adrenalina como uma opção, né? Mas aqui, claro, por ela não ter um impacto tão grande na nossa árvore pulmonar, você poderia pensar, por exemplo, em vasopressina, tá? Que não tem um componente de vasoconstrição pulmonar tão intenso. Então você melhora a tua perfusão, tu melhora a tua pressão sistêmica e aí depois tu parte para o inotrópico. Porque o pensamento é: será que essa hipotensão que não está deixando o VD ruim? E a gente não pode negligenciar isso. Às vezes, primeiro você melhora a pressão do paciente, o teu VD já caminha junto. E isso não é incomum de a gente ver naquele paciente que, a despeito de tudo, a gente não faz uma análise tão pronunciada da árvore pulmonar, tu já inicia com noradrenalina na saída de SEC e acaba que o teu VD responde. Tu sabe que o VD vai fazer vasoconstrição da árvore pulmonar, vai fazer vasoconstrição periférica, mas ainda assim ele ajuda no desempenho do VD, porque ele melhorou essa parte inicial de perfusão. Então, você ter esse equilíbrio entre aquele paciente hipotenso ou não é fundamental na análise das drogas. E ali embaixo, na linha inferior, ele faz uma análise de princípios gerais, né? Então, primeiro é você melhorar a árvore pulmonar, não com droga, mas melhorando de forma fisiológica. Você consegue reduzir a tua resistência vascular periférica, melhorando um pouco a oxigenação, deixando esse teu paciente em normocapnia. Às vezes a gente evita ela até hiperventilar, etc. Mas a normocapnia seria o nosso alvo, né? Então, você melhorar o pH, evitar volumes de pico muito intenso, pressões de pico muito intensas no nosso ventilador, excelente. Até utilizar medicações anestésicas que podem dilatar a árvore pulmonar, como sulfato de magnésio, quetalar, né, e etc. Então, você vai para o caminho posterior de perfusão, que eu falei bastante com vocês agora, evitar sobrecargas de volume. Então, o V dele é um órgão muito ingrato, né? Ele trabalha só sobre regimes de bom volume, mas ele não tolera bem sobrecarga de volume. Parece aquela criança mimada, assim, né? Quer, mas depois que quer, não quer mais. Então, o V dele é muito especial. E tu vê que é o valor de PVC, ele já não tem uma correlação. O olhar ecocardiográfico, que eu acho que é um dos melhores quesitos que você pode ter, porque você faz o bolos de volume ou pede para o teu perfusionista deixar volume e você vai avaliar se esse volume é bem acomodado pelo teu coração ou não, se você consegue ver que aquele volume que embora na diástole esteja estendido, na sístole ele joga tudo para tudo para cima, né? Tudo para a árvore pulmonar. Então, essa sobrecarga de volume tem que ter um desenho muito bem estabelecido. Depois manter a parte de eletrofisiologia bem estabelecida e utilizar o teu eco ali, acho como mandatório, né? A gente sabe que o VD no tórax aberto, a gente olha e a gente consegue ver se esse coração está distendido ou não. O diagnóstico, o cirurgião, ele faz rapidamente. Mas isso que eu falei de tu entender o que é um VD distendido na diástole, um VD com boa eficiência na sístole, isso eventualmente só o eco pode nos dar. Doutor Emerson, acho que o senhor está de volta. Ah, sim, Gustavo, acho que sim, eu acho que melhorou agora, né? Aham, Melhorou o pode. som, né? Eu fiz um ampassan sobre tudo aqui, a gente já tinha até Uhum, conversado antes, perfeito. mas acho que é importante o senhor dar E seu toque aí também. bom, além do que está no slide, né, eu acho que você comentou entre a situação da pressão arterial adequada ou não, né, do ventrículo direito. Agora, falando exclusivamente em resistência da artéria pulmonar, né, se esse é o caso,
existe uma hipertensão pulmonar que pode, por exemplo, ser aguda, ou numa situação, por exemplo, de um transplante cardíaco, que você sai com uma pressão da artéria pulmonar muito elevada, provocando uma sobrecarga de pressão no ventrículo direito, né? E a gente tem que lembrar que existem as medicações inalatórias, né? Tanto a milrinona inalatória quanto o óxido nítrico inalatório, eles têm uma ação muito eficaz para diminuir a pressão da artéria pulmonar, né? E podem ser utilizados nessa situação. Então, se estiver disponível, né, as medicações inalatórias para redução de forma aguda da pressão da artéria pulmonar, são interessantes de serem usadas, né? E um outro detalhe, assim, da experiência que a gente tem com esse tipo de paciente é a adrenalina. A adrenalina era uma droga muito versátil e ela permite que a gente trabalhe tanto no estímulo beta dela, melhorando ali a contratilidade, a cronicidade, ou seja, ajudando o desempenho do ventrículo direito, mas também permite que a gente consiga obter uma melhor pressão arterial sistêmica, né, aumentando as doses da adrenalina. Então, a adrenalina, eu costumo começar a usar com 0,03 de micrograma quilo minuto e vou subindo conforme a necessidade, até 0,09 micrograma quilo minuto, né? Então, isso permite a gente fazer um caminho, né, em relação a essa situação de você equilibrar a capacidade contrátil do ventrículo direito e também manter a perfusão da coronária, principalmente do lado direito, né? A gente tem que lembrar que a perfusão das coronárias são dependentes ali da resistência também da pressão arterial sistólica, principalmente a diastólica, né, que faz a perfusão retrógrada através dos ósseos coronarianos, né? Então isso não pode estar faltando. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa estar tendo evitar que a pressão da artéria pulmonar fique muito elevada, mas a gente tem que ter uma pressão de perfusão coronariana adequada para manter esse processo adequado. E um outro elemento que a monitorização com o ecocardiograma é muito importante para a gente poder observar a sincronia entre o trabalho do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Porque se houver uma desincronia muito grande, muito importante entre o ventrículo direito e o esquerdo, eventualmente a gente pode chegar no limite do que a gente consegue dar de suporte com drogas e poderia precisar de um suporte mecânico tipo uma ECMO para tirar um coração da situação de falência ventricular direita, porque quando o ventrículo direito ele começa a oferecer um débito do ventrículo direito muito ruim, o ventrículo esquerdo começa a bater de forma muito vazia, né? Então ele não vai conseguir gerar débito cardíaco. Também, se a gente tentar só com vasopressor, a gente vai impor uma barreira muito grande a esse ventrículo esquerdo que também está sofrendo, né? E podemos até piorar a pressão arterial de uma forma geral, piorar a perfusão do ventrículo direito, piorar a perfusão do ventrículo esquerdo e acabar entrando num colapso cardíaco, né? Então, esse às vezes poderia ser um momento em que o ecocardiograma pode nos avisar quando a desincronia entre o ventrículo direito e esquerdo for muito evidente, que seria o momento de indicar um suporte com ECMO, por exemplo, para como uma ação de salvamento de vida, né? Ou preservação, por exemplo, de um enxerto cardíaco que acabou de ser instalado, né? Então, todos esses processos são muito importantes e lembrar da sensibilidade muito grande da artéria pulmonar nas situações de hipoxemia, hipercarbia, então ventilação inadequada, acidose, onde nós temos um aumento muito grande da pressão da artéria pulmonar, né? Então a gente tem que tentar manter essa homeostase da parte celular do ponto de vista assim mais otimizado possível. E um outro elemento que eu deixo aqui como um lembrete é o momento de fazer a protamina, né? Então, se a gente está numa situação que o ventrículo direito está sofrendo, que um aumento abrupto da resistência vascular pulmonar seja negativo para esse ventrículo direito que está sofrendo, a protamina pode causar um dano grande nesse momento, né? Então, mais do que numa situação onde a gente não tem uma falência DVD. E é importante lembrar dos princípios de fazer a protamina de forma lenta, em acesso venoso periférico, né? Então, não jogar aquela protamina diretamente no átrio direito, ali pelo catéter central, né? Usar um acesso venoso periférico e fazer de forma lenta,
para tentar não ter um aumento abrupto a mais da pressão da artéria pulmonar, que pode ser definitivo para a falência desse ventrículo direito, né? Então, são vários princípios, mas é uma situação realmente complicada, não é simples. E o detalhe do ecocardiograma ajuda muito e o entendimento do que as drogas podem oferecer, né? Não existe a droga mágica, mas existe as drogas que elas podem ter efeito sinérgico e usadas na dose correta, no momento correto, a gente pode contribuir para sair de uma situação difícil como é a situação de falência de ventrículo direito, né? Não sei se tem mais alguma complementação, Gustavo. Não, achei sensacional o senhor ter lembrado da protamina, assim, a gente esquece disso, é um momento crítico. O pessoal negligencia, às vezes, quer fazer rápido porque indica que a cirurgia está se encaminhando para a parte final, né? Mas realmente a interação dela com a árvore pulmonar é franca e a capacidade dela de gerar um colapso num momento já difícil é grande, né? E parece não, é, né? Naqueles pacientes que já têm uma árvore pulmonar hipertensa, a protamina vai vir com maior intensidade ainda, claro, porque qualquer pequeno efeito dela vai ter uma grande repercussão. E a gente vê isso realmente na prática, né? Então, fundamental. Eu queria só frisar para os residentes a oxigenação do pulmão, o porquê que tem que estar bem oxigenado, né? A gente tem o fenômeno da vasoconstrição pulmonar hipóxica, né? Então, as áreas pulmonares que estão em hipoxemia, o nosso pulmão é inteligente o suficiente para fechar ali aquela árvore que não está sendo bem oxigenada e desviando para locais de melhor oxigenação, fazendo com que o pulmão começa a ficar fechado. Então faz uma vasoconstrição e isso aumenta no final a pressão, né? Então por isso que tem que manter o paciente em boa oxigenação. A gente vê muito em criança que tem chantes e você tem que evitar ao máximo que a indução seja com choro, uma indução muito intensa, né, de anestésica. Então por isso que tem que ter esse cuidado. Isso é mais para questão de prova mesmo para os residentes. Mas agradecer aí o doutor pela aula. Essa aula foi muito gostosa de falar e de desenvolver também, porque essas complicações, quando elas aparecem, elas pegam a gente de calça curta, às vezes, né? Tu não saber o adequado manejo. Perfeito, Gustavo. Eu acho que foi uma visão geral, né, um passant. Claro que não é possível esgotar esse assunto, né? A gente até passou um pouco do horário aqui hoje. Aí estão as referências para quem quiser se aprofundar, né, no assunto. E no dia a dia nós estamos aí à disposição para tirar dúvidas, trocar ideias, receber sugestões, né? E agradecer então mais uma vez aí a todos que acompanharam a aula, dedicaram seu tempo. Quero agradecer mais uma vez a parceria do Dr. Gustavo na excelente qualidade das aulas, da construção da aula. E ficamos aqui já a nossa despedida e até a próxima aula então, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até mais, hein? Até mais, boa Esperamos noite. você em 2 semanas. Boa noite.